Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu quero tratar com vocês a respeito de algumas questões bastante complexas que eu quero tentar traduzir para uma linguagem mais compreensível, mais simples. Obviamente que eu não sou um especialista na matéria, mas compreendendo para onde as coisas estão se encaminhando, fica até que razoavelmente simples de entender o que eles estão dizendo aqui. Veja só, eles falam desta matéria a respeito do que eles chamam de Anéis de Alice. Eles estão falando de Alice no País das Maravilhas, uma menina que teria caído em uma espécie de buraco, né? Que é representado aqui por um buraco de minhoca, como se fosse um buraco negro, que a leva para um mundo onde as leis da física em que nós vivemos acostumados não se aplicam. É um mundo totalmente diverso. Inclusive, na minha concepção, aquele mundo nem é comandado pela Rainha de Copas, ele é comandado pelo Chapeleiro Louco. Mas isso é uma outra história, talvez um dia eu divague a respeito dessa minha teoria. Mas voltando ao assunto aqui, esses anéis de Alice, eles são criados a partir de experimentos científicos, ou melhor, eles são observáveis durante experimentos científicos de física. Veja só, nomeado em homenagem ao livro Alice no País das Maravilhas, o efeito dos anéis de Alice é causado por conta do monópolo topológico, uma partícula elementar hipotética que se comporta como um ímã em um único polo. Os cientistas sugerem que a presença de apenas um polo magnético é algo que seria visto em um mundo como o de Alice. A pesquisa descreve que os monopolos podem surgir da mecânica quântica responsável por originar diferentes forças e partículas, mas a ideia ainda é considerada puramente teórica. Quando eles falam de mecânica quântica, física quântica, computação quântica, em outras palavras, o que está se dizendo é que é uma computação física ou matemática que busca informações de um mundo paralelo, de uma outra dimensão. E a palavra dimensão ela diz tudo, porque a dimensão ela tem vários significados e um deles é tamanho. Então, quando você está falando de dimensão, você está falando de tamanho diferente. E eles estão falando, nesse caso aqui, de um tamanho microscópico, né? Então, conduzida por uma equipe de cientistas dos Estados Unidos e da Finlândia, o estudo afirma ser a primeira vez que os anéis de Alice foram observados em um experimento criado em laboratório. Para isso, eles posicionaram 250 mil átomos de rubídio em uma câmara sem ar, e assim os atingiram com lasers para resfriá-los a uma temperatura próxima do zero absoluto. E aqui eu chamo a atenção para quem está na comunidade fechada, lá estudando conosco, que água é como o tempo, e água congelada é como o tempo congelado. Quando você congela algo, aquilo que está congelado ou não se move mais, ou ele se move com uma velocidade tão lenta que é imperceptível aos olhos, né? Então é isso que eles estão fazendo, é como que se estivessem congelando uma dimensão, congelando o tempo daquela dimensão, né? Eles atingem com lasers para resfriá-los a uma temperatura próxima do zero absoluto. Aqui apresentamos evidências experimentais de um anel de Alice resultante do decaimento de um defeito do monopolo topológico em um condensado gasoso diluído de Bose-Einstein. Então, quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Qual é o quarto estado? O estado da matéria? O plasma. E o quinto estágio, é dele que nós vamos falar mais adiante aqui. Então, eles criam o boson de Einstein. Nossos resultados, de acordo com simulações detalhadas de primeiros princípios, fornecem uma oportunidade sem precedentes para explorar as características únicas de uma excitação composta que combina as partículas topológicas de um monopolo e de um anel de vórtice. A depender da posição que os cientistas observam esse anel, ele muda a carga magnética. Ou seja, depende do observador. Mas espera aí, como é que um elemento criado dentro das regras da física pode mudar de acordo com quem o observa? Ele pode mudar o polo para negativo ou positivo, por exemplo, né? Tendo um polo apenas, dependendo de quem o observa. É como que se você observasse um universo que condizesse com a maneira como você pensa.
Ou seja, cada observador vai ver esse universo de uma maneira diferente. É como se você criasse uma matrix, né, em miniatura, né, dentro desse bóson de Einstein, né, que vai ser diferente a partir de cada um que observar. Então é como se você pudesse criar um universo próprio, uma situação única que só você consegue observar, né? Isso se complementa com essa matéria aqui, ó. Como condensado de Bose-Einstein, depois vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa introdução aqui, como ele explica o quinto estado da matéria. Eu já falei antes, os 3 primeiros estados da matéria são sólido, líquido e gasoso, o quarto é o plasma e o quinto, então, eles consideram o condensado de Bose-Einstein. A partir de certas temperaturas, as moléculas condensam sem forças atrativas, ou seja, elas se acumulam a velocidade zero. Né? Ou seja, com temperatura baixíssima, elas param de se mover, né? A velocidade zero. A teoria é bonita, mas há alguma verdade nela, explica Albert Einstein em uma pesquisa sobre o condensado de Bose-Einstein. Mas eu quero pular isso aqui para nós resumirmos. Bom, primeiro só vamos ler aqui o que ele é, né, para que vocês tirem suas próprias conclusões, mas o condensado de Bose-Einstein é o resultado de um efeito quando um gás ultra rarefeito, o que é ultra rarefeito? É que ele é muito, as partículas dele estão muito espalhadas, né, desse gás, composto por átomos de bósons, é resfriado a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto, que seria 273,15 graus Celsius, né? A teoria sobre o condensado foi criada após Albert Einstein ler um artigo publicado por não sei das quantos em 1925. Quando os átomos são resfriados nessas baixas temperaturas negativas, claro, né, eles quase não têm energia para se mover uns entre os outros. Por isso eles se agrupam e entram em um estado singular de energia. A partir daí eles começam a se comportar como um único átomo e criam o que é chamado de condensado de Bose-Einstein. E aí eu quero só ler isso aqui, e aí nós vamos para adiante para vocês entenderem porque que eu estou dando essa introdução. O condensado de Bose-Einstein é uma das mais fascinantes formas de matéria, onde as leis da física quântica são amplamente evidentes em uma escala macroscópica. É como se a natureza nos permitisse espiar um mundo microscópico, surpreendente e exótico através de uma lupa poderosa. Então é como se você visse um universo em miniatura, que por outro lado pode ser reproduzível macroscopicamente, ou seja, aquilo que está abaixo estaria acima também, né? Aquilo que é microscópio é macroscópio, ou seja, maior. Aquilo que é micróbio é macróbio. The ones, né? Os antigos eram chamados de macróbios por... Esqueci o nome do escritor agora, mas aquele que lembrar, escreva ali nos comentários. E o que isso tudo tem a ver? Agora eu vou mostrar uma matéria que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Ó, pele feita de fungo é criada para robôs sentirem melhor o mundo ao redor. O que tem a ver fungo, robô, com o mundo microscópico? Os fungos, para quem não sabe, são seres vivos microscópicos. Alguns deles são vistos a olho nu porque eles formam uma espécie de colônia de fungos, né? Então eles são vistos a partir do seu agrupamento. É como se eles fossem um condensado, digamos assim, um condensado de Bose-Einstein, né? É claro que é bem maior do que um condensado de Bose-Einstein, mas eles ficam visíveis a olho nu quando eles criam então esse pequeno mundo deles, né? E se expandem, né, ao ponto de nós podermos vê-los. Então, por exemplo, um cogumelo é uma espécie de fungo. Eles fazem agrupamentos e ali eles se criam. Agora veja só, uma estranha substância foi criada por uma dupla de cientistas para ser usada por robôs como se fosse uma pele, sendo à base de fungos. Esse revestimento atuaria como um sensor biodegradável, ajudando as máquinas a sentirem melhor o mundo ao redor. A ideia também seria de substituir sensores tradicionais à base de silicone, que são difíceis de fabricar. Com a pele de fungo, não só o material seria menos prejudicial ao meio ambiente, como abriria ainda mais o leque de coisas que os robôs poderiam processar. Lembram quando eu falei para vocês? O resto da matéria só vai repetir mais ou menos isso aqui. Lembram quando eu falei para vocês que, na minha concepção,
os Neuralink da vida, ou seja, os conectores cérebro-máquina, os fungos, né? Os parasitas de uma maneira geral, o fungo é uma espécie de parasita, e certas soluções à base de grafeno e outras coisas, né, que nem podem ser nomeadas mais hoje em dia, elas se conectariam todas entre si, né, silício e tudo mais, formando uma espécie de amálgama que, uma vez implantado no corpo humano, ele poderia tornar aquele corpo humano, além de transhumano, algo que não seria mais humano, no caso, né, e que ficaria num estado irreversível, ou seja, não poderia mais ser retornado ao estado humano. Então, eles estão, como eu sempre tenho falado para vocês, primeiro, humanizando os robôs. Quer dizer, o robô não tem pele, o que ele tem é uma chapa de metal por fora, né? Mas quando eles criam uma pele de fungos, eles estão primeiro humanizando os robôs para depois robotizar os seres humanos. Primeiro eles vão fazer uma situação para depois fazer a engenharia reversa. Primeiro eles humanizam os robôs, criam peles artificiais de fungos, etc., para depois implantar esse tipo de tecnologia no ser humano. Mas calma, ainda não tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. É só para dar um exemplo de como pode ser um condensado microscópico, né? O mundo em miniatura que existe, os fungos são seres vivos que têm um certo tipo de vamos dizer assim, de instinto, para não dizer pensamento, porque há quem diga que eles são tão racionais ou mais até do que os seres humanos, né? Eles têm uma organização muito bem definida, eles criam essas colônias como se fossem cidades e tal, mas se você quer considerá-los como meros animais, eles têm no mínimo instinto, né? E isso nos leva a uma outra... Bom, antes de nós irmos para outra situação, eu só quero mostrar isso aqui porque depois eu vou acabar esquecendo. Isso aqui aconteceu na Flórida, tá, pessoal? Desculpe pular de um assunto para outro aqui, isso quebra um pouco o pensamento, mas eu não quero esquecer de mostrar os eventos que estão se avolumando na natureza. Isso nos leva a essa outra situação aqui, que também trata de eventos acontecendo na natureza, um devastador terremoto em Marrocos. Calma, que nós já vamos voltar para o assunto principal, não fiquem bravos comigo. Ó, veja, aconteceu um devastador terremoto em Marrocos. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, eu até publiquei lá no Telegram do Revelar. E quando tem acontecido esses terremotos, eu tenho mostrado para vocês que certas luzes estranhas estão surgindo nos céus, nuvens esquisitas, e essas luzes aqui foram filmadas no céu de Marrakech um pouco antes do terremoto, né? Luzes bastante esquisitas, quase que paralisadas no ar, né? Como Foo Fighters. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, pessoal. E aí eu quero conectar todas aquelas matérias do início. E aí nós vamos tratar de ficção científica e disso aqui. Isso aqui são portais que estão sendo instalados em vários lugares do mundo, onde as pessoas se colocam diante de uma espécie de tela de televisão. Há uma filmadora que filma a pessoa que está para o lado de cá do portal e mostra a imagem de quem está para o lado de lá do portal. Eles estão acostumando as pessoas com a ideia de que, veja só, aqui há vários lugares no mundo onde eles implantaram isso, de que elas podem visualizar pessoas do outro lado desse portal como se elas estivessem logo ali, bastava atravessar esse portal. E o que isso aqui tem a ver com essas matérias aqui? Eu não sei se vocês gostam desses filmes de ficção científica, né? Eu gosto porque eu vejo muita verdade nisso aí. Inclusive eu tenho uma frase aí que eu costumo usar, né, que diz que a verdade é pior do que a ficção. Nos filmes de ficção científica, um deles, existe nos filmes da Marvel, se não me engano, né, nos Vingadores, existe um personagem em um dos filmes que é o Homem-Formiga, onde ele consegue encolher a dimensões microscópicas, inclusive. E aí eles criam lá um portal. Portal que, se você tiver o mínimo de conhecimento a respeito do que está acontecendo na Suíça, com o acelerador de partículas CERN, se você está familiarizado com as imagens do CERN, das fotos que eles divulgam a respeito de lá, você vai ver que na ficção eles se inspiraram para criar aquele portal
para o Homem-Formiga a partir do acelerador CERN. O que acontece é que o acelerador ele pega as partículas, faz elas girarem em sentidos contrários até que elas se colidam entre si e formem então um pequeno buraco negro, que seria isso aqui, ó, um buraco de minhoca. E aí na ficção científica eles mostram que o Homem-Formiga ele consegue encolher ao ponto de ele conseguir passar por esse pequeno portal, porque uma partícula quando colide ela é muito pequena, ela é um minúsculo buraco negro, então não há energia na Terra que possa, por enquanto, né, produzir um portal maior do que a chamada partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, não é o bóson de Einstein, é outro. Mas tem relação. E no filme, na ficção, então o Homem-Formiga ele passa por esse portal e ele vai para uma outra dimensão do espaço-tempo. O que é essa dimensão do espaço-tempo? Dimensão, tamanho, minúsculo, espaço, menor e tempo diferente, porque dependendo das condições de temperatura e pressão, as coisas se passam mais rápido ou mais devagar. Quem nunca assistiu aqueles filmes onde ou mesmo a própria ciência diz, né, que se você estiver viajando à velocidade da luz, você vai envelhecer de forma mais devagar do que quem está mais lento e assim por diante. Então, aquele mundo microscópico onde o Homem-Formiga adentra está mais lento do que esse em que nós estamos, né, na realidade. Então, eles dizem que o mundo microscópico, naquele exemplo, está mais lento, ele consegue voltar ao passado. Na verdade, ele não estaria voltando ao passado, ele estaria indo para outra dimensão onde o passado é diferente. E isso nos leva a uma outra ficção, que fala das 1 milhão e não sei quantas tentativas que, naquele filme de ficção também da Marvel, de Vingadores, eles teriam uma chance em 1 milhão e 600 e poucas mil oportunidades de vencer o personagem Thanos. E o que isso tudo tem a ver aqui com o canal? Pessoal, existe uma classe de pessoas que acredita piamente que eles vão conseguir alterar o destino da humanidade. Eles acreditam que nós estamos sendo destinados àquilo que está descrito no livro das Revelações, mas que eles podem ter uma alternativa de alterar esse futuro. E eles fariam isso como que observando como é que se comportam essas partículas, esses micromundos, né? E a partir do micro eles querem fazer o macro. Então aquilo que eles dizem, né? Aquilo que está ligado abaixo será ligado acima. Está ficando um pouco complicado, né? Mas é mais ou menos isso. Então, através desses experimentos aqui, é que eles estão tentando literalmente abrir os portais para que os chamados Vingadores venham, né, para a nossa dimensão. Óbvio que não os Vingadores da ficção, não os Vingadores do filme, né, isso é obviamente mera ficção, mas a nossa realidade ela será bem pior do que a ficção. Eu sei que ficou um pouquinho enrolado, mas quem tem um entendimento a respeito daquilo que a gente tem falado, eu acho que captou muito bem o que eu estou dizendo. E alguns sinais têm surgido nos céus aí para mostrar os tempos em que nós estamos vivendo. Por exemplo, isso aqui, né? Um bólido que surgiu em Puerto Varas, Argentina, dia 9/9 de 2023. Veja como ele ilumina o céu. Foi algo bem forte, né? Foi um instante bem rápido. Tem outro aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais, que ficou muito pequeno esse quadro. Dia 9/9, na madrugada aqui, ó. Ele está numa câmera mais lenta, né? Então foi possível ver um pouquinho melhor. Então tem vários bólidos caindo ao redor do mundo, né? Como eu mostrei para vocês aqui, essas luzes aqui precederam o terremoto de Marrakech, lá no Marrocos. Tem muita coisa. A Turquia, que tem dado muito problema, muitos desastres. Mais um bólido agora no dia 2, comecinho do mês agora. Dia 2 de setembro, mais um bólido verde. A Turquia, eu acho que hoje talvez seja o lugar onde mais nós temos observado esses fenômenos desse tipo. Tem aqui outro da Turquia, outro vídeo. Veja só, o menino brincando aqui. Ele nem percebeu, né? A criança inocente, ela nem percebe.
brincando aqui, ó, é o bólido passando lá atrás. Para ele, todas as experiências desse mundo aqui são novas, né? Então, para ele é só mais uma novidade. E para nós é algo que assusta, né? Chama atenção, porque a gente não é acostumado a ver isso. Já os animais, eu tenho dito para vocês, são mais acostumados, né? Ou melhor, são mais de perceber as coisas. Aqui, ó, pássaros não costumam voar à noite, isso é muito raro. Mas esses pássaros aqui se assustaram antes do terremoto e saíram voando, porque eles sentem a vibração no ar, isso começa no ar e depois a terra treme. Por isso, na minha opinião, né, a opinião de um leigo, é que as nuvens também criam formatos bizarros antes do terremoto, porque essa energia, esse magnetismo que atinge o ar, ele cria algumas formações de nuvens no céu, os pássaros percebem e depois isso vem para a Terra. É uma teoria minha, eu, por enquanto, tenho confirmado aí com alguns indícios, não tem prova nenhuma, né, mas são indícios que tem comprovado a minha teoria. Isso aqui é num bólido, mais um bólido esse aqui na Rússia. Ele cruzou o céu em uma distância de 200 a 300 quilômetros da cidade de Angarsk, nome bem diferente. Enfim, cada vez mais esses registros, né? As pessoas argumentam, não, mas tem mais registros porque hoje todo mundo tem uma filmadora. Eu já digo que não. Eu digo que esses registros têm relação com essas situações aí que o ser humano tem criado através de certos experimentos, né, que ele tem feito. E muitas das coisas nós só sabemos superficialmente. A gente sabe aquilo que vem à tona, né? E outras a gente tem de deduzir considerando, quando a gente conhece aquilo que eles estão almejando, considerando aquilo que possivelmente eles já teriam alcançado. Esse é o vídeo de hoje, ele ficou um pouquinho complexo, mas eu espero ter ficado o mais explícito possível. Eu agradeço a atenção e a audiência de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.